Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. O subtítulo diz: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Capítulo 28, assim como alguns outros capítulos nos demais evangelhos, mas aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, vai tratar, em primeiro lugar, da ressurreição de Jesus. Naquele momento em que as mulheres são as primeiras ali a chegarem ao sepulcro, elas vão para realizar um serviço, né, que era mais uma fase de preparação do corpo do mestre, e ali se deparam com o milagre da ressurreição. Nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 28 de Mateus tem o registro da ressurreição de Jesus. Do versículo 16 ao 20, nós teremos aqui essa aparição de Jesus aos seus 11 discípulos. E, mais enfaticamente, nós vamos ouvir de Jesus aquilo que ele deixou para os seus discípulos naquele momento e para nós, porque, como já foi dito aqui, missões não se encerram, né? Até que Cristo volte, nós estamos aqui com a incumbência de fazer o ide de Jesus. Ou, como a Bíblia King James mostra, que numa versão mais próxima do original grego, o verbo ir não aparece no imperativo, como aqui, ide, né? Uma ordenança, mas aparece na sua forma verbal em gerúndio, que expressa uma ideia de uma ação continuada, indo, né? Por quê? Porque nós, na verdade, realizamos missões, como já foi dito aqui também pela missionária, desde que nós viemos aqui ao mundo. Não viemos aqui a passeio, não viemos aqui acumular bens, como foi dito, mas viemos aqui com um propósito, que é fazer discípulos, que é ganhar almas, que é levar esse evangelho àquelas vidas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não tiveram a oportunidade de, assim como eu e você, estarmos nesta noite assentados aqui no nosso culto racional a Deus, adorando, exaltando, glorificando, agradecendo a esse Deus maravilhoso. E nós sabemos que o primeiro homem, Adão, foi colocado num ambiente, no Jardim das Delícias, num ambiente completamente satisfatório à sua vida, não lhe faltava absolutamente nada. Deus criou todas as coisas, o colocou ali, deu a ele uma companheira, uma ajudadora para que estivesse ao seu lado. Mas mesmo assim, Adão falhou. Adão pecou. Adão sucumbiu à tentação. Mas agora, um homem perfeito, chamado Jesus, também está no jardim, mas não num jardim de delícias, mas não num jardim provido de tudo o que ele necessitasse, mas ao contrário. Jesus, como nos mostra as Escrituras, no momento de dor, no momento de prenúncio da sua morte, ele sobe ao Monte das Oliveiras com alguns dos seus discípulos. E no Getsêmani ele ora. E nós sabemos que ali aquele homem perfeito,
como homem perfeito, estava diante de Deus, estava ali carregando sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todas as mazelas, todos os erros. Estava angustiado, estava triste, estava em sofrimento, estava sozinho. Mas não falhou, mas cumpriu a sua missão. Esteve entre nós, realizou milagres, curou. Foi o exemplo de amor, de empatia, de compaixão. E deixou para nós agora um legado. E que legado é esse? É levarmos a sua palavra com fidelidade. É esse evangelho genuíno que lá fora, infelizmente, em muitos lugares tem sido deturpado, tem sido pregado de uma maneira diferente, mas eu louvo a Deus que nesta casa de oração nós recebemos palavra, nós recebemos o evangelho genuíno do Senhor, nós aprendemos, nós ouvimos, nós sentimos a presença de Deus do início ao fim do culto. Nós queremos levar esta presença para casa, e é isso que o Senhor quer de nós como igreja, é que perpetuemos este legado até que Ele volte. Mas quem vai cumprir esta missão? Quem? O interessante é que o Senhor Jesus, ao deixar esta palavra, Ele não coloca uma lista de pessoas, não caracteriza, Ele não elenca, Ele não classifica pessoas de acordo com o status, com características físicas, com a sua realidade social, psicológica, não. Ele simplesmente nos manda fazer discípulos, nos manda pregar o evangelho. Ele apenas nos convocou, sabe por quê? Porque quem nos capacita é Ele. E quando eu estava lendo, meditando nesta palavra, eu estava me lembrando o quanto para mim, de repente há talvez 25, 20 anos atrás, era impossível estar num púlpito como esse para transmitir a palavra de Deus, porque eu não conseguia falar. Eu estava ouvindo a mensagem do irmão Rafael na semana retrasada, quando ele disse aqui no culto pela manhã que é mais fácil falar em público, numa igreja, do que falar pessoalmente. Eu falei: Senhor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver isso. Mas o Senhor, Ele olha para nós e Ele diz: olha, sou eu quem faço. Sou eu quem falo através de você. Você só tem que se apresentar. E é isso que nós precisamos fazer a todo tempo, para que o Senhor se revele através de mim e de você. Nós não podemos parar de levar este evangelho, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com todas as falhas, mesmo caindo e levantando, mesmo nos sentindo às vezes enfraquecidos, mas nós precisamos levar esta palavra. Mas, irmã, hoje está se abrindo a campanha de missões mundiais. E eu não me vejo em nenhuma outra parte do mundo, eu não me imagino assim. E realmente, talvez nem eu e você, em nenhum momento da nossa vida, um dia entraremos num avião ou num navio ou num outro meio de transporte qualquer que nos conduza a um lugar distante, a um outro país, a uma outra cultura, para levarmos a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que missões, ela não só é feita por aqueles que têm um chamado específico, como foi dito aqui, porque você pode ir,
você pode orar e você pode contribuir para que as missões aconteçam. E como então eu posso alcançar o mundo? Quando a gente fala isso, lembra daquele desenho, né, do cérebro, do Pink, o cérebro, né? Que queriam a qualquer custo conquistar o mundo, mas para algo maléfico, para algo terrível, né? As tentativas deles eram horríveis. Graças a Deus eles nunca conseguiram. Mas nós não. Nós temos um propósito especial, que é levar o amor de Deus, alcançar o mundo. Sim, alcançar o mundo. E aí eu me deparei com algumas situações onde nós começaremos, sim, a alcançar o mundo através da palavra de Deus. E o que me veio primeiro à mente foi que nós vamos alcançar o mundo quando nós entendermos que o nosso maior campo missionário está dentro da nossa casa, é a nossa família. É ali que os nossos filhos começam a se espelhar em nós. É ali que eles começam a entender e a aprender os primeiros princípios, né? Os princípios de Deus. É ali que eles começam também a trazer para nós e confrontar o conhecimento que eles começam a adquirir lá fora. Nos primeiros anos escolares, eles já começam a questionar as coisas que são ditas em casa, não é assim? Quem tem filho pequeno, ainda nos primeiros anos da escola, eles já começam a desdizer aquilo que você diz que é certo. Ele, não, mas a tia da escola falou que é assim. E começam os confrontos. Mas é ali que a gente começa a ter que evangelizar, a construir os nossos pequenos missionários. Mas para isso nós precisamos estar, e aí eu me lembro de Josué, lá no capítulo 24, no versículo 15, quando ele chama todo o povo, após ter concluído uma missão, que naquele momento era levar o seu povo até a terra prometida. O povo estava ali instalado, ele chama o povo, renova a aliança, e ele diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para alcançar o mundo, eu preciso primeiro alcançar os meus. A minha casa precisa estar debaixo da proteção do Senhor. Ainda que eu não esteja vivendo esta realidade, eu preciso dizer que eu e a minha casa, sim, serviremos a esse Deus. Que aquilo que eu disser, as palavras que saírem da minha boca, serão para abençoar os meus filhos, serão para ensiná-los no caminho em que eles devem estar. E mais do que isso, eu preciso estar indo neste caminho, ensinando-os a cada dia. Não adianta eu querer sair, eu querer fazer, eu querer acontecer, eu ser uma bênção dentro da minha congregação, mas dentro da minha casa, eu ser uma pessoa que não transmito a verdade do Evangelho. Aqui é muito fácil. Aqui é fácil. É um ambiente propício e propenso à adoração, à comunhão. Os louvores nos envolvem, é tudo muito maravilhoso. Mas lá fora, quando a gente atravessa aquele portão, entra na nossa casa, enfrenta as nossas realidades diárias, a nossa rotina difícil, amanhã tem trabalho, amanhã tem filho para a escola, é ali que se apresentam os nossos desafios todos os dias. E é a partir dali que nós construímos a nossa estrutura para sermos os missionários que as pessoas esperam lá fora que sejamos. A segunda forma de nós alcançarmos o mundo é tendo empatia, compaixão, amor ao próximo. Sem isso, não dá. Sem se colocar no lugar do outro, nós não conseguiremos entender a necessidade que ele tem de Jesus. Assim como eu e você necessitamos, e um dia alguém nos apresentou esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso. Eu não sei como foi que você conheceu, eu não sei quem foi que te ajudou ou te ajuda nesta caminhada,
assim também, Deus espera de mim e de você que tenhamos esse amor, essa compaixão, assim como Jesus era movido de íntima compaixão quando Ele ia curar, quando Ele ia ministrar a cura, o perdão sobre a vida de alguém. É esse amor que nós também precisamos carregar. É esta empatia que nós precisamos carregar. É essa compaixão que nós precisamos sentir. Mesmo que eu não esteja perto, porque nós muitas vezes nos aproximamos das situações através de uma tela de TV, através de um visor, de um celular ou de um computador. Mas essa imagem talvez fria, distante, ela não pode ser capaz de nos distanciar tanto, entende? Nós precisamos sentir este amor. Nós precisamos entender e viver aquilo que essas pessoas estão vivendo. Neste momento, enquanto nós estamos aqui, há pessoas em vários lugares do mundo sofrendo, perdidas, pessoas que ainda não ouviram falar desse amor de Jesus, pessoas que durante toda a sua vida, desde talvez a geração, ainda no ventre, ainda quando era uma substância informe, já ouviam palavras que as amaldiçoavam. Mas é por isso que Deus levanta pessoas que vão, mas também levanta pessoas que estão aqui e que são capazes de olhar esta realidade e sentirem como se estivessem lá. E são motivadas por isso a orar. São motivadas por isso a contribuir. São motivadas por isso a amar e a sentir a dor de alguém. A terceira coisa que nos vai fazer alcançar o mundo através de Jesus é levar a palavra com toda a nossa maneira de viver. Eu gosto muito do Salmo 40, do versículo 5 ao versículo 10, quando o salmista Davi, esse salmo é dividido em algumas pequenas seções, e nesta seção ele está tentando demonstrar a sua gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele. E Davi ali, ele diz que os sacrifícios o Senhor não quis, né? Mas aí ele se apresenta diante do Senhor como um todo. A sua vida numa completude de adoração. E ele fala que no livro está escrito sobre ele. Isso nos diz muito, sabe por quê? Porque muitas vezes nós subimos num púlpito como eu estou falando hoje. Nós falamos, talvez até com uma oratória muito boa, mas muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que pregamos. E é necessário que esteja em alinhamento, em conformidade. É necessário que eu desça deste púlpito hoje, vá para a minha casa e viva a minha vida numa completude de adoração. Para que o mundo veja no meu trabalho, para que o mundo veja no portão da escola quando eu vou buscar o meu filho, para que o mundo veja quando eu entrar em algum ambiente, para que o mundo veja que eu adoro este Deus, que eu vivo este evangelho em sua plenitude. Sabe? Muitas vezes as palavras, elas se vão. Muitas vezes as palavras são esquecidas. Muitas vezes, para lembrar o que foi dito aqui, a gente vai ter que rever o culto. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, elas falam muito alto. E nós precisamos viver isso. Nós vamos alcançar o mundo respeitando as nossas limitações, reconhecendo que nós somos falhos, sim, mas que existe um Deus que opera em mim, opera em você, e que por meio de nós, Ele quer fazer algo extraordinário.
Ele quer realizar milagres. Ele quer realizar transformações na vida de muitas pessoas. Ei, eu e você não podemos parar. Eu e você não podemos parar de anunciar. Porque muitas vezes as circunstâncias se levantaram. Porque o vento soprou na minha casa e na sua casa. Porque o celeiro não está tão cheio como deveria. Ou porque nos sentimos incapazes de realizar aquilo que Deus nos designou e nos chamou. Porque, como eu disse aqui, o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos reveste. E para isso, uma outra forma de nós alcançarmos o mundo é sermos revestidos de poder. A ordenança do Senhor foi para que a igreja ficasse em Jerusalém, aguardasse o revestimento, para que então saísse ao mundo. Hoje, eu e você precisamos buscar por isso todos os dias. Estarmos revestidos, estarmos capacitados, estarmos ligados na videira, estarmos buscando o Senhor. Porque é assim que Ele nos quer. É assim que as nossas fragilidades vão começar a cair por terra. É assim que a nossa carne vai amortecer. É assim que o amor de Jesus vai brotar, sabe? Vai nos dominar, vai tomar conta de nós. E nós sairemos. E nós viveremos. E nós alcançaremos aqueles que estão lá fora. Mas precisamos viver isso. Eu já quero caminhar para o final. As horas estão avançadas. E eu quero terminar com uma ilustração. O tema traz uma afirmação, né? Vamos completar a missão. E eu quero transformar esta afirmação, esta afirmativa, em uma indagação para nós. Vamos completar a missão? Vamos realizar aquilo para a qual o Senhor nos chamou? Tenha você um chamado específico para estar lá ou não? E aí eu pedi para que colocasse essa imagem, que dá para ver um pouquinho ali das mãos dos atletas com bastão, porque eu queria falar sobre a corrida de revezamento. Enquanto eu estava estudando um pouquinho sobre esta palavra, me veio à mente a corrida de revezamento, de bastão. Essa corrida é uma modalidade do atletismo que tem algumas, acho que 3 ou 4 subdivisões nela. Mas, de uma maneira geral, as regras dela é que essa corrida ela é composta por 4 atletas. Na verdade, 5, porque um fica na reserva. Mas 4 atletas estão ali na pista de corrida, né? E durante o percurso daquela corrida, eles têm que passar esse bastão. Por isso o nome corrida de revezamento. E o bastão é um objeto ali cilíndrico, né? Pode ser de metal ou pode ser de madeira, ele é oco. E eles precisam passar. Só que para passar esse bastão, existe um ponto certo do percurso, um período de tempo certo, e um espaço da pista, né, do percurso dessa pista, onde eles passarão o bastão. E além disso, você pode ver pela imagem que o atleta que está recebendo, ali não dá para ver muito bem, mas ele não pode olhar para trás. Ele tem que confiar naquele que está passando e receber aquele bastão, né?
E uma outra regra também é que se o bastão cair no chão, ele pode pegar esse bastão. É claro que isso vai atrasá-lo no percurso da corrida. Se ele não prejudicar ninguém, os outros participantes da corrida, ele não sofrerá punição. Ele vai poder seguir em frente e passar o bastão até que se chegue ao final do percurso. E eu estava pensando sobre tudo isso, né? Só há a desclassificação, né, se ele prejudicar alguém. E esse bastão, ele precisa estar seguro nas mãos dos participantes, dos corredores, até o fim do percurso. Ele não pode ficar no chão. Caiu, você tem que pegar e levar. E algumas coisas me fizeram refletir. Imagine que o percurso, ou a pista, né, de corrida, seja a nossa trajetória, a nossa vida. Imagine também que os atletas sejam as pessoas, ou seja, a igreja do Senhor, nos vários momentos das nossas vidas, ou nas várias gerações que nós vamos atravessar. E imagine que o bastão é o Evangelho de Cristo que precisa ser divulgado, que precisa ser levado ao mundo. E para isso, nós precisamos confiar naquele que está nos passando. Muitas vezes sem olharmos para trás. Quando eu falei de Josué no capítulo 24, nós vamos ver um pouco mais à frente lá no livro de Juízes, nós estudamos isso na escola dominical, né? Que após a morte de Josué, após a morte dos anciãos, veio uma geração que não conheceu os feitos do Senhor. E todo aquele povo que havia aprendido com Josué e morreu, de alguma forma, não fez chegar à vida do outro aquilo que deveria ser chegado. Isso é muito forte, porque há uma responsabilidade sobre nós, sobre mim e sobre você, de passar esse bastão, de perpetuar esse evangelho, até o fim desse percurso, até o fim da corrida. E eu não sei em que momento deste percurso você está. Eu não sei se você está iniciando, eu não sei se você está no meio do caminho, eu não sei se está chegando ao fim. Porque na verdade nós não sabemos se o Senhor vem nos buscar individualmente, hoje, ou coletivamente, quando Ele vier buscar a sua igreja. Então o percurso ele pode terminar. Mas e o que eu tenho feito? O livro de Esther. Esther estava no momento da sua vida em que ela foi coroada rainha. E naquele momento a missão de Esther era evitar uma tragédia anunciada ao seu povo. Estava nas mãos dela. E por um momento ela sentiu medo, e é natural, eu também sentiria. Porque na cultura persa, uma mulher não poderia se apresentar diante do rei sem que fosse chamada. Só que ela precisava se apresentar e dizer ao rei o que estava acontecendo. E quando ela demonstra medo, a Bíblia vai nos dizer que Mardoqueu vira para Esther, ou manda dizer a Esther o seguinte: olha, Esther, se você não fizer, socorro de outra parte virá. Mas quem sabe não seja este o tempo para o qual o Senhor preparou para que você faça. E hoje é o nosso tempo, é o tempo desta igreja, é o tempo da primeira igreja batista em Jardim Palmares, é o tempo da minha geração. Eu não tenho que esperar uma criança crescer, eu não tenho que esperar um adolescente, um jovem amadurecer, eu tenho que fazer agora, é hoje. Eu tenho que confiar, eu tenho que passar à frente aquilo que me foi deixado, o legado que me foi passado, os ensinamentos que eu aprendi. Nós vemos lá atrás
Também no livro de Josué, que na cultura judaica, o ensinamento é passado oralmente. E muitas vezes, através das lembranças, e quando eu falo isso, eu trago para a nossa realidade, para a minha realidade, para a nossa realidade. Eu estava pensando sobre isso e me lembrando da maneira como na minha vida o Evangelho chegou. A primeira pessoa que fez a minha família conhecer Jesus foi a minha avó materna. E depois a minha mãe. E as nossas lembranças, as nossas memórias, né? Elas ajudam a construir a nossa vida. Sim ou não? Sim. Né? Quando a gente volta lá no tempo de infância, eu lembro do sabor, do cheiro do feijão da minha avó materna. Eu lembro dos momentos em que passávamos ao redor da sua mesa. Eu me lembro da forma como ela transmitia o Evangelho. Mas não se resume somente no cheiro, no sabor do feijão. Porque muito do que eu carrego hoje, e eu não sei fazer o feijão igual ao dela, mas muito do que eu carrego hoje, né? Eu aprendi com ela. Os princípios, os valores, foi ela quem me ensinou. Foi ela quem ensinou a minha mãe, que me fez passar. E muitas vezes nós estamos esquecendo disso. Esquecendo de perpetuar. Esquecendo de passar o bastão. Mas em nome de Jesus, que nesta noite, como igreja do Senhor, ainda que por algum momento, sabe, você tenha deixado escapulir da sua mão essa palavra, esse ensinamento, o Evangelho que você recebeu. Hoje pela manhã eu não consegui ficar no culto, eu precisei me retirar, mas eu ouvi algumas partes do culto e me recordo bem, não vou saber reproduzir com as mesmas palavras, quando o nosso irmão falou do quanto é importante nós continuarmos sentindo a presença, sabe? A doçura do Evangelho de Jesus Cristo, como nós sentimos lá no primeiro amor. Quando a gente se converte, quando a gente conhece, como isso é importante. É isso que faz a gente manter o bastão na mão. É isso que faz a gente permanecer de pé e continuar e passar à frente. É isso que faz. Mas para isso precisa ter alguém que venha atrás de nós, em que nós precisamos confiar inteiramente em pegar. É isso. Então é importante que eu, que já recebi, que você, que já recebeu, agora passe confiança a alguém que está esperando receber de você. Se coloque de pé em nome de Jesus nesta noite. Eu quero encerrar, eu já passei um pouquinho da hora, me perdoe. Mas eu quero orar com você. Aí no seu lugar mesmo, enquanto o Ministério de Louvor estará louvando, nós vamos encerrar com essa oração. Eu quero orar para que Deus nesta noite nos capacite em qualquer momento da nossa caminhada ou da nossa corrida. Eu não sei como você está, em que momento da corrida, em que período de tempo, em que espaço do percurso. Não sei se a incumbência de passar o bastão está na sua mão ou nesse momento ainda de receber, porque você está começando e vai receber de alguém para passar adiante. Eu não sei se você deixou cair em algum momento da sua corrida, mas eu quero dizer para você que em todos esses momentos o Senhor prometeu estar contigo. Em todos esses momentos Ele fará a tua trajetória mais suave. Em todos estes momentos, quando for necessário, ainda que você caia, Ele vai estar ali para te colocar de pé.
Só é importante que você não pare. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, nesta noite. Te agradeço, Pai, pela vida da tua igreja. Uma igreja, Senhor, que se preocupa, Pai, com missões. Que se preocupa em levar a tua palavra, Deus. Que se preocupa, Pai, em sustentar, em abençoar, em prover para aqueles que estão, ó Pai, em lugares distantes, perigosos, em situações, ó Deus, delicadas. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é pregada neste lugar, por esse evangelho genuíno, Senhor, pelo teu amor que é ensinado aqui, que é vivido aqui, pela comunhão que nós temos neste lugar. E nesta noite, Pai, eu quero apresentar a Ti a Tua igreja. Senhor, o Teu povo que está neste lugar, que tem saído das suas casas neste domingo chuvoso, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para ter comunhão contigo e com os nossos irmãos. Quero, Senhor, apresentar a cada um, Deus. Pai, eu não sei em que ponto da trajetória, do percurso os Teus filhos estão. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos esforçar a cada dia, que o Senhor venha nos sustentar a cada dia, para que prossigamos em passar o bastão, em nos revezarmos, Senhor, em aproveitarmos o tempo que é nosso, o espaço, Senhor, que é nosso, o tempo, Senhor, que o Senhor designou para que façamos, ó Deus, para que não deixemos passar nenhuma oportunidade, mas para que aproveitemos cada momento. Deus, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo, Senhor, sendo imperfeitos, mesmo nos sentindo muitas vezes incapazes, mas que o Senhor possa nos mostrar, Deus, que o Senhor está conosco, está nos capacitando, está nos guiando, está nos direcionando, está nos levantando quando necessário, mas a Tua palavra não deixará de ser pregada. Ajuda-nos, Senhor, a criarmos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Ajuda-nos, ó Deus, a direcioná-los, ó Pai, a preparar, Senhor, a deixar legado, Pai, para as futuras gerações. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos nesta noite. Alegra os nossos corações e nos despeça debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.